Boa noite. Meu nome é Alisson Correia e tenho 30 anos. Moro em Salvador, na capital baiana, mas não sou natural daqui. Sou natural da cidade de Várzea do Poço, um município pequeno, com menos de 10 mil habitantes, localizado na região de Jacobina, a cerca de 300 quilômetros de distância de Salvador. Gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências sobrenaturais que tive no ano de 2011. Em 2010, concluí o ensino médio e, como minha cidade não possui faculdade, decidi vir para a capital para estudar em outro cursinho e também começar a trabalhar. Na época, meu irmão mais velho, Luiz, já morava em Salvador com a sua esposa e meu sobrinho de 10 anos. Meu irmão trabalhava em uma agência bancária, no bairro do Comércio, e morava em um apartamento no bairro da Canela, em um prédio bem antigo. O apartamento dele era o número 213 e havia 4 apartamentos em cada andar, todos com 2 dormitórios. Assim que cheguei, comecei a estudar em um cursinho no centro da cidade à noite. Durante o dia, consegui um emprego como vendedor em uma loja de calçados no shopping center da Lapa. Embora o salário fosse baixo, eu não precisava pagar aluguel ou outras despesas, então era mais do que suficiente para mim. Durante aquele mesmo ano, enquanto eu buscava minha felicidade, meu irmão recebeu uma promoção no trabalho. No entanto, para assumir o novo cargo, ele precisou se mudar para uma cidade no sul do estado. Depois de muita conversa com sua esposa e análise dos prós e contras, eles decidiram que seria uma oportunidade única e não poderiam deixar passar. Assim, meu irmão se mudou para o sul da Bahia, enquanto eu fiquei sozinho no apartamento. Na verdade, eu só usava o apartamento para dormir, já que passava todo dia no trabalho e depois ia direto para o cursinho. Eu só chegava em casa às 10 horas da noite completamente exausto, tomava um banho e praticamente desmaiava, só acordava no dia seguinte. Mesmo depois de 6 meses residindo no prédio, eu mal conhecia meus vizinhos, já que a minha vida era extremamente agitada. Morando sozinho, minha mãe costumava passar uma semana por mês comigo. Naquela época, eu era um desastre nas tarefas domésticas. O máximo que eu conseguia fazer na cozinha era preparar um miojo. Eu não sabia lavar roupas e mal conseguia passar uma vassoura na casa que nunca ficava realmente limpa. Até então, eu não havia percebido nada de anormal. No entanto, em uma terça-feira de julho, durante um café da manhã com a minha mãe, que particularmente nasceu para ser detetive e sempre presta muita atenção em tudo ao seu redor, ela me perguntou quem morava no apartamento acima do nosso, no caso, o apartamento 303. Eu não fazia a menor ideia de quem eram os moradores, mas perguntei o motivo da pergunta. Foi então que ela me disse que durante a noite eles faziam muito barulho, como se estivessem arrastando móveis e correndo de um lado para o outro. Apesar de nunca ter percebido esses ruídos, prometi a ela que iria descobrir quem eram os vizinhos do apartamento acima do nosso. Após o café da manhã, desci para trabalhar e encontrei o síndico na portaria. Perguntei quem morava no apartamento 303, pois minha mãe me disse que os moradores faziam muito barulho durante a noite. O síndico respondeu que o apartamento estava fechado há mais de 2 anos e que o proprietário raramente aparecia no prédio. Ele mencionou que uma mulher aparecia de vez em quando para limpar o apartamento e ir embora após a faxina. Embora tenha achado estranho, continuei pensando no assunto durante o trabalho e passei o dia inteiro fora de casa como de costume. Cheguei em casa por volta das 10h30 da noite após o cursinho e informei a minha mãe que não havia ninguém morando no apartamento 303, que ficava logo acima do nosso. Ela respondeu: "Deixe quieto, a verdade um dia vai aparecer." Tomei um banho enquanto ela aquecia a minha janta, assistimos um pouco de televisão e em seguida fui dormir enquanto minha mãe ficou na sala. Por volta das 2 horas da madrugada, minha mãe entrou no meu quarto e me acordou, pedindo que eu prestasse atenção aos barulhos. Fui com ela até a sala e, após ficar em silêncio, finalmente consegui ouvir vozes que lembravam pessoas conversando, mas não consegui entender o que diziam.
Também percebi barulho de pessoas correndo, móveis sendo arrastados e batidas que lembravam marteladas contra a parede. Aquilo tudo era muito estranho. Para tirar a dúvida, saí do nosso apartamento e subi até o terceiro andar, onde percebi que não haviam luzes acesas no 303. Apesar disso, encostei minha cabeça na porta para tentar ouvir algo. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti como se alguém estivesse parado atrás de mim. Ouvi uma respiração lenta e suave e fiquei com muito medo, sentindo um arrepio e um sopro leve no meu ouvido. Ao olhar para trás, não vi ninguém, mas ouvi um barulho vindo do apartamento 303, parecido com um prato quebrando. Corri para o elevador e, ao chegar em casa, estava branco e tremendo. Minha mãe fez um interrogatório, mas eu mal conseguia falar. Somente após me acalmar um pouco, consegui relatar o que tinha acontecido. Como uma boa católica, minha mãe pegou um terço, acendeu uma vela e começou a rezar. Entretanto, nesse momento, os barulhos aumentaram a tal ponto que os moradores de outros apartamentos e andares começaram a reclamar. Logo em seguida, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, minha mãe relatou um incidente ao síndico que não acreditou naquilo. De qualquer forma, acompanhada pelo zelador, ela foi até o apartamento para investigar. Ao entrarem no local, encontraram somente móveis cobertos por lençóis. Não havia ninguém no apartamento e não havia nenhum sinal de que alguém havia passado a noite ali. Nos dias seguintes, os barulhos continuaram, porém mais baixos, e desapareciam rapidamente. Antes disso, eu não tinha tido medo, mas quando minha mãe precisou voltar para sua cidade, tive que ficar sozinho e comecei a sentir um receio. Por incrível que pareça, os barulhos pararam de acontecer. No mês seguinte, uma família se mudou para o apartamento ao lado do misterioso apartamento 303, e tudo parecia tranquilo. Porém, cerca de 2 meses depois, acordei com alguém chorando e pedindo socorro. Relutei um pouco, mas sabia o que havia acontecido no apartamento. Subi até lá, e quando abri a porta do elevador, os moradores entraram muito rapidamente. Era evidente que a família estava assustada e com muito medo. Diante da situação, convidei eles para o meu apartamento e eles aceitaram. Quando chegaram lá, conseguiram se acalmar e conversamos sobre o que havia acontecido no apartamento. Eu disse a eles que desconfiava que existia algo sinistro naquele local, pois alguns meses antes minha mãe e eu escutamos barulhos estranhos durante a noite. Quando fui verificar, tive a sensação de que alguém ou alguma coisa estava bem próximo a mim. No entanto, parece que a entidade queria apenas me assustar. Durante nossa conversa, Daniel, o rapaz que era o inquilino, e sua esposa Helena me contaram que estavam passando pelo apartamento. Daniel me disse que alguns dias atrás eles acordaram com barulhos que pareciam vir da sala. Quando foram verificar, descobriram que não havia ninguém lá. Esse foi o primeiro de muitos incidentes, pois eles começaram a ouvir com certa frequência barulhos de água ligada no banheiro. No entanto, quando foram verificar, também não viram ninguém, por isso eles acreditavam que os barulhos poderiam ser dos apartamentos vizinhos. Entretanto, naquela noite, Helena acordou com sede e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Enquanto retornava ao seu quarto, ocorreu um ruído vindo até o quarto do seu filho. Como toda mãe preocupada, ela abriu a porta e avistou uma figura negra sentada em cima da criança. Ao acender a luz, a criatura desapareceu atravessando a parede. Ela começou a gritar e nesse momento Daniel acordou e correu para o quarto. Ao chegar lá, Helena não conseguia falar, apenas chorava abraçada na criança. Sem entender o que estava acontecendo, de repente começaram a ouvir risadas e vozes vindo de todos os lados. Eles foram para a sala, mas ao olhar viram sombras que se transformavam em formas de pessoas com feições horripilantes. Ao avistarem aquelas figuras que pareciam ter surgido do inferno, eles abriram a porta e saíram correndo. E foi quando me encontraram no elevador.
Passaram aquela noite comigo e no dia seguinte combinei com meu irmão e a família do Daniel que ficariam alguns dias no meu apartamento até encontrarem outro lugar para morar. Alguns dias depois, eles se mudaram para o bairro de Brotas. Depois que eles partiram, perdi a coragem de ficar sozinho, temendo que aquelas entidades pudessem me visitar durante a noite. Decidi então mudar para uma kitnet em Nazaré. Relatamos todo aquele ocorrido ao síndico, mas mesmo assim ele se mostrou cético à situação. Meu irmão colocou o apartamento à venda e conseguiu vendê-lo somente anos mais tarde. Mas certamente eu fiquei com um trauma muito grande.